Graça e paz do Senhor Jesus, começando mais um momento da promessa, aleluias. A operação da graça através do sofrimento ou um processo de santidade para a eternidade. Tanto faz, poderíamos até intitular assim, um processo de santidade para a eternidade. Vamos lá, nosso tema deste dia, 1 Pedro capítulo 5, verso 10, e diz assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Aleluias! Veja bem a ação de Deus dentro do sofrimento, depois deste sofrimento, que a gente sofrer um pouco, diz a Bíblia, por um pouco. Ele mesmo, nosso Deus, vai nos aperfeiçoar, vai nos firmar, vai nos fortificar e vai nos fundamentar na sua palavra. Isto é maravilhoso. O apóstolo Pedro aqui, quando ele escreve esta carta, no 5º capítulo aqui, ele traz algumas instruções, ele traz as primeiras instruções nesse capítulo 5, ele traz aos bispos da igreja, aos pastores da igreja, para cuidar do rebanho, para trabalhar, não de sorte da ganância, mas tendo cuidado em trabalho. Depois ele passa a trazer alguma exortação para o povo, uma chamada para humildade e santificação. E depois que ele faz essas considerações, ele dá um alerta. Ele fala do inimigo da nossa alma, o adversário que anda ao derredor, buscando, como um leão, buscando uma alma para tragar. Então, diante disso, nós podemos supor e ter a convicção de que essas lutas, essas tribulações, muitas delas são ataques malignos para nos frustrar, para nos parar, para nos desanimar, para nos tirar do caminho, para fazer com que a gente desista da caminhada de fé, ou desista da nossa chamada. Mas Deus aqui traz um estímulo para que a gente seja perseverante, porque Ele vai aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Resistir ao diabo, essa é a tônica de toda a graça que Deus nos chamou para a santidade. Resistência a Ele. E esta resistência é uma preparação para a glória futura que nós teremos. Mas aqui nós estamos em combate. E esta fonte toda que nós temos, essa graça toda, o doador é o nosso Deus. E em todas as ocasiões. Nosso Deus possui graça salvadora, santificadora, sustentadora, satisfatória, estabilizadora, curadora. Aí nós podemos pensar muitas coisas. Ele tem graça para a pureza do nosso coração. Ele tem graça para a doença. Ele tem graça para curar esta doença. Ele tem a graça para trazer alegria dentro de nós quando há uma tristeza por causa das lutas e das tribulações. Ele é o nosso conforto pelas promessas preciosas que tem na nossa vida. Quando nós estamos estressados por causa do dia a dia, por causa dessa pressão, Ele tem a graça de paz para derramar sobre a tua vida. E esta paz que transcende todo entendimento. Ele tem graça suficiente, mais do que suficiente, para cobrir ou para suprir todas as nossas necessidades. O fato dele já ter te chamado para o reino,
O fato dele ter te chamado para a família da fé já é uma graça abundante. E essa suficiência desta graça assegura que nós teremos tudo no viver do nosso dia a dia, a segurança, porque Ele está conosco e a sua graça está conosco. E o nosso alvo, mesmo diante de tribulações, de lutas, de perseguições, o nosso alvo é a glória eterna. E o inimigo da tua alma, inimigo da minha alma, ele sabe que se ele atacar como um leão feroz, faminto, ele destrói muita gente. Mas o cristão que está revestido da graça de Deus, ele resiste a essas coisas. Esta graça, esta chamada, começa com a graça em Deus e por Deus. E somente pela graça, a obra dele começa na nossa vida, continua e termina na nossa alma. Tudo aquilo que nos separa, essas lutas, essas tribulações, são destruídas pela esperança de vida e pela glória que há em Cristo Jesus. Isso é fé. Isto é fé. Mas é necessário essas lutas? Poderíamos supor que sim, porque ocorreu com o nosso mestre, Jesus de Nazaré. Ele passou por tribulações, ele passou pelo fogo da provação, pela perseguição, mas isso tudo ele diz que é passageiro, e é passageiro, porque esse mal que está não perdura, queridos. Muitas vezes é necessário nós passarmos por isso. E não pensa que é só nós que ficamos perplexos. A nossa atualidade, o cristão nos dias de hoje, o cristão atual, ele fica perplexo com isso, porque os homens do passado também ficaram perplexos. Jó ficou perplexo com o que estava acontecendo, e ele faz uma pergunta: por que sofre o justo? Davi fica perplexo com os problemas que ele sofria. Os apóstolos e os discípulos ficaram perplexos e pediram socorro ao Cristo para saber o que é que está acontecendo. E esses mesmos problemas, essas mesmas aflições perturbam o coração do cristão nos dias de hoje. Não faz muita diferença. Muitas vezes nós não entendemos e nem somos capazes de explicar o sofrimento e as lutas e as tribulações, mas uma coisa eu tenho certeza, e essa certeza tu tem que ter: esse sofrimento ele é compatível com a tua vida santa. Presta atenção, este sofrimento ele é compatível com a tua vida santa, porque tu foi chamado para santificação, tu foi chamado para ser separado de Deus, e o teu inimigo não vai deixar isso barato não, ele vai lutar para te tirar do caminho do Senhor. E esse sofrimento, como outra vez eu já disse, ele produz na nossa vida uma unidade com Deus, nos aproxima da palavra de Deus, nos aproxima de Deus. E é necessário muitas vezes esse processo. Um processo que visa a eternidade. Mas qual é o processo? Processo de santificação, uma completa purificação ou santificação na nossa vida. Vamos lá. Santificação não acontece sem antes haver a purificação. Ninguém pode ser santificado sem antes ter sido purificado. E muitas vezes as pessoas querem passar para a santificação sem antes passarem pela purificação. Isso deve haver um crescimento e um amadurecimento espiritual contínuo na nossa vida, contínuo na pessoa, para que ela esteja engajada na obra do Senhor. Queridos, lutas e perseguições e aflições não quer dizer que tu não está em santidade e que tu não está purificado e que tu não está completo. Não. Só quer dizer que é uma luta e uma tribulação, mas tu tem um auxiliador, Jesus de Nazaré. E ele está no teu lado, nunca te esquece disso. Esse processo nos prepara para participar da glória de Deus, e essa glória envolve o nosso aperfeiçoamento de tudo aquilo que nós necessitamos. E essas perseguições não podem parar a nossa vida. Nós temos que estar preparados
para servir ao Senhor, glorificar ao Senhor, exaltar o Senhor, mesmo diante de lutas e tribulações. Porque a nossa capacitação vem de Deus. E Ele mesmo nos torna aptos a obedecer e confiarmos nele, pela sua graça. E Ele também, diz a Bíblia, que Ele também nos confirmará. Nada nos fará vacilar no caminho, nada pode nos abalar, porque Ele nos confirma, porque tu é a escolha de Deus. Somos confirmados em Cristo Jesus, na nossa fé. Há uma obediência à palavra de Deus. Se houver manifestação de fraqueza nesta caminhada, a palavra de Deus diz aqui, o apóstolo Pedro ele escreve, e ele nos traz aqui um ânimo, ele nos fortificará. Aleluia! Nós precisamos da ajuda de Deus muitas vezes, sim. E a provação, às vezes, revela essa nossa necessidade. Muitas vezes nós conseguimos passar pela provação, mas às vezes nós temos a necessidade de uma força maior. E essa força maior é do teu Deus, que não te abandona, que está ao teu lado. Então espera mais um pouquinho, porque a Bíblia diz assim, porque um pouco. E além da gente ter sido aperfeiçoado, e Ele nos confirma e Ele nos fortifica, a base de qual tudo isso que nós estamos separados aí parece tremer a nossa vida, mas não, porque a promessa dele é grandiosa. Ele te fortificará ou fortalecerá. Ele nos colocará em cima de uma rocha. Quem é a rocha? Cristo Jesus. Uma fundamentação sólida, segura e estável para a vida do cristão sofredor, para a vida do cristão que está sendo perseguido, para a vida do cristão que está em tribulação. Mas uma coisa é certa, Ele te fortalece, Ele te coloca em cima da rocha. Tu estás fundamentado em Cristo Jesus. Aleluia! Tu és mais que vencedor por meio daquele que te amou primeiro. Então, queridos, não te assusta com a luta, não te assusta com a tribulação, porque a palavra de Deus diz, sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Aleluia! Ele está contigo. E eu posso chamar isso a operação da graça através do sofrimento, ou posso chamar de processo que visa a eternidade. Não importa. O que importa é que tu estás nele e ele está em ti. Fica com Deus. Mais uma ministração, Pastor Léo Ribeirão Preto, Ministério Batista. Que a graça de Deus esteja sobre a tua vida e que o teu dia seja abençoadíssimo, dia de vitória na tua vida, porque Ele está contigo. Um beijo no teu coração, fica na paz do Senhor e que Deus te abençoe muito. Não